Se você está sentindo um vazio inexplicável, atenção, meu querido e minha querida, isso pode ser um aviso do céu. Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção, porque o que eu vou te contar pode salvar sua alma de um ciclo de repetição que tem se manifestado na sua vida exatamente durante o silêncio da noite, e que você, ingenuamente, tem chamado de azar, ansiedade ou apenas insônia. Mas Thoth Djehuti, o mestre dos registros e da sabedoria oculta, já nos alertava que esse mal-estar noturno é, na verdade, a prova cabal de que você foi marcado, impresso, carimbado por uma frequência que não é sua e que se manifesta de forma invisível no seu campo vibratório enquanto a consciência diurna está em repouso. E o mais terrível é que este sinal silencioso tem roubado sua energia, sabotado seus caminhos e impedido sua ascensão há anos, sem que você jamais tivesse decifrado o verdadeiro enigma por trás das suas noites mal dormidas e dos seus despertares repentinos, carregados de uma angústia que não tem nome nem causa aparente, mas que é, na verdade, o reflexo do seu corpo sutil sendo drenado por uma marca que você permitiu que fosse inscrita no seu próprio pergaminho existencial, e a não ser que você execute o protocolo exato que Thoth deixou codificado, essa marca invisível continuará a piorar, consumindo a força que você precisaria para manifestar a vida que tanto deseja e merece. Existe uma armadilha espiritual que está destruindo famílias inteiras, minando a saúde mental e financeira de milhões. E talvez a sua seja uma dessas vidas, prisioneira de uma sombra que se move mais rápido e mais fundo do que você pode perceber. Eu sei que tem dias que você acorda sem vontade de nada, carregando um peso que parece impossível de suportar. E se você já se perguntou, por que eu? Por que tanto sofrimento na minha vida? Por que todo esforço parece em vão? Saiba que essa pergunta é o primeiro raio de luz na escuridão, porque ela indica que o seu eu superior está percebendo a incongruência entre o que você é em essência e o fardo que você carrega em vibração. Um fardo que, segundo os ensinamentos herméticos de Thoth, não é um castigo divino, mas sim o resultado direto de uma dissonância entre a lei do mentalismo e a lei da correspondência, onde a marca é o símbolo visível de um pacto interno não resolvido, de uma memória ancestral não purificada, ou de um trauma energético que ficou gravado nas profundezas do seu akasha pessoal, e que, por estar em uma frequência inferior, atrai para o seu campo magnético todas as experiências de escassez, conflito e doença que você tem vivenciado repetidamente, como se estivesse preso em um ciclo vicioso. Uma roda de samsara que só pode ser quebrada quando a marca for decifrada e, finalmente, purificada através da consciência ativa e da aplicação precisa do conhecimento dos 7 princípios. O que eu vou te revelar agora, menos de 1% das pessoas que buscam o autoconhecimento realmente compreende, porque a maioria busca a cura no mundo exterior, tenta mudar as circunstâncias, os parceiros, os empregos, mas ignora que o epicentro do caos não está fora, mas sim na matriz interna, onde a tal marca repousa e ganha força máxima a partir do momento em que o sol se põe e o controle racional se dissolve no véu do sono. Thoth nos ensinou que o universo é mental e que a mente subconsciente, desprotegida durante a noite, se torna um terreno fértil para a manifestação da frequência da marca, transformando sonhos em pesadelos, descanso em fadiga e a ausência de controle em manifestação acelerada de medos e inseguranças profundamente arraigados, fazendo com que você acorde na manhã seguinte já em desvantagem energética, sentindo que a batalha daquele dia já foi perdida antes mesmo de começar. Tudo isso porque o selo invisível que foi instalado no seu sistema sutil está usando o seu momento de maior vulnerabilidade, o sono,
para reescrever o seu destino e atrair ainda mais das experiências que você desesperadamente tenta evitar, criando um loop narrativo destrutivo que só se intensifica a cada ciclo solar. E o tempo, meu amigo, é o seu inimigo neste jogo, pois quanto mais tempo a marca atua, mais profunda se torna a inscrição em seu ser. Se você está cansada de lutar e parece que nada muda, se você já pensou em desistir de tudo porque o esforço não compensa a dor, saiba que essa sensação não é um defeito de caráter ou uma falha moral, mas a evidência de que você está lutando contra uma força que não é física, mas sim vibracional, e para a qual a sua mente consciente ainda não encontrou o antídoto. E é exatamente por isso que a sabedoria de Thoth Jehuti, o 3 vezes grande, torna-se indispensável neste momento de sua jornada, pois ele não oferece paliativos ou promessas vazias, mas sim a ciência exata da transformação interior, o manual de instruções para decifrar e reverter a marca, ensinando que a verdadeira alquimia começa com a transmutação mental. A única força capaz de elevar a frequência do seu corpo sutil a um ponto onde o selo vibracional de sofrimento simplesmente se dissolve, incapaz de ressoar com a nova vibração de luz e propósito que você irá instalar. E o que vou te falar agora, a chave prática deixada por Thoth para neutralizar essa ação noturna e reverter a marca em menos de 7 dias, é a informação mais vital que você ouvirá hoje e que só será revelada se você tiver a coragem e a disciplina de seguir essa travessia até o ponto final, onde a dúvida será substituída pela certeza da sua própria soberania energética. Fica aqui comigo até o final, porque o que eu vou falar no último bloco pode mudar sua vida, e essa revelação urgente que chegou para você nesse exato momento é o mapa para identificar o tipo de marca que está atuando no seu campo. Se é uma marca de escassez, uma marca de doença, ou a mais perigosa de todas, a marca do silêncio, que impede você de usar a palavra para manifestar a sua vontade, e mais importante, o protocolo exato de Thoth para desativá-la antes que a próxima noite chegue, permitindo que o seu sono seja, pela primeira vez em muito tempo, um portal de regeneração e não um campo de batalha espiritual. Essa não é apenas uma mensagem, é um chamado à sua soberania, um convite para desprogramar a ilusão do sofrimento e reescrever o código da sua realidade, entendendo que a dor que você sente é apenas a sombra de uma informação que você esqueceu, e que a chave para a liberdade sempre esteve guardada dentro do seu próprio templo mental, esperando o momento certo da sua consciência para ser ativada e manifestada em plenitude. O que Thoth Jehuti nos ensinou é que o universo não nos castiga. Ele responde: a marca que você carrega não é uma maldição, mas uma assinatura vibratória. Pense na sua vida como um gigantesco espelho de mercúrio, onde cada experiência que se reflete é a manifestação exata da frequência que você está emitindo. E se essa frequência estiver carregada com os resíduos de medos ancestrais, traumas não resolvidos ou crenças limitantes instaladas desde a infância, o espelho não tem outra escolha senão devolver a imagem distorcida do sofrimento e da escassez. É a lei da correspondência em sua forma mais brutal e implacável. Aquilo que está em cima, como pensamento, deve se manifestar embaixo, como experiência. A marca, portanto, é o ponto de apoio da sua própria miséria, o nó energético que impede o fluxo da sua verdadeira essência. E a tragédia moderna reside no fato de que as pessoas, presas na ilusão da matéria densa, lutam contra os reflexos no espelho, tentando limpar o carro, mudar o emprego, forçar um relacionamento, sem perceber que o problema não é o reflexo, mas sim a fonte da emissão, que está contaminada e precisa ser purificada de dentro para fora através de uma jornada de autoconhecimento que Thoth chamou de despertar. A marca que se manifesta com força à noite é um resíduo de energia
que Toth denominou de larva mental. Uma forma pensamento parasita que se alimenta da sua vitalidade e, ironicamente, se fortalece com a sua resistência e o seu medo. Durante o dia, a sua mente consciente, o guardião, está ativo, usando a lógica e a razão para manter a ordem, mas ao cair da noite, quando o guardião se retira, o subconsciente assume o comando, e como o subconsciente não distingue realidade de fantasia, ele aceita a frequência da marca como sua verdade operacional, iniciando o processo de drenagem energética. É por isso que você acorda mais cansado do que quando dormiu. É por isso que as ideias que parecem brilhantes durante o dia se esvaem na manhã seguinte. E é por isso que a sua ansiedade atinge picos inexplicáveis entre as 3 e as 5 horas da madrugada. É o momento exato em que a larva mental está mais ativa, reescrevendo o código vibracional do seu dia seguinte, garantindo que o ciclo de escassez e sofrimento se perpetue. Para Toth, a inação consciente durante o sono é o maior erro do buscador. Toth nos legou os princípios herméticos não como filosofia, mas como ferramentas de engenharia mental. O primeiro passo para anular a marca é entender o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Se o universo é mental, significa que a marca também é mental. E se ela é mental, ela pode ser desfeita por uma força mental superior. Não se trata de rezar para que a marca vá embora, mas de aplicar a ciência da transmutação. A marca é uma vibração baixa, densa e lenta. A transmutação é a elevação dessa frequência para um nível mais rápido, mais sutil, mais luminoso, onde a luz, a sombra não pode residir. É um princípio de física espiritual, inegociável e imutável. A sua tarefa, meu caro, é parar de lutar contra a sombra e começar a acender a luz. Muitas pessoas assistem vídeos como esse e não mudam nada, e depois reclamam que o destino é cruel. Mas a verdade ensinada por Toth é que a lei do ritmo é implacável. Tudo flui e reflui. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. O pêndulo se manifesta em tudo. A marca é o ponto mais baixo do seu ritmo. A sua resistência a aceitar a marca, a ignorá-la, ou a tentar combatê-la com ferramentas materiais, como o dinheiro ou a medicina convencional em excesso, apenas intensifica o movimento do pêndulo na direção oposta, garantindo que, após um breve período de melhora, você retorne ao ponto zero, ao ponto de maior dor. A única forma de amortecer o pêndulo e estabilizar o ritmo é através da neutralização da polaridade, que é o cerne do ensinamento que Toth nos deixou para ser aplicado antes de você fechar os olhos. A marca que age à noite é, em essência, a polaridade negativa manifestada. Você está na polaridade do medo, da dúvida, da carência. A solução, segundo Toth, não é lutar para ir para o polo positivo, o polo da abundância e da certeza, mas sim se elevar acima dos polos, neutralizando o movimento pendular. Isso é o que chamamos de ato de vontade soberana. Se você não exercer sua vontade, o subconsciente durante o sono irá automaticamente para o polo mais fácil, mais denso, que é o polo da marca. É uma escolha que precisa ser feita conscientemente, no limiar entre a vigília e o sono. Agora, vamos mergulhar na profundidade dessa marca e como ela se relaciona diretamente com o seu propósito de vida. Porque Toth nos deixou claro que a maior marca de todas não é a de escassez financeira, mas sim a marca da ausência de propósito. Quando a alma se desconecta da sua missão original, ela se torna um vaso vazio, e a natureza, que abomina o vácuo, preenche esse espaço com as larvas mentais e as frequências mais baixas. O vazio que você sente é o grito do seu eu superior, pedindo que você retorne ao caminho da construção, da manifestação da sua verdade.
A marca noturna é o sintoma de que você está vivendo a vida de outra pessoa, seguindo expectativas alheias ou reprimindo os seus dons mais preciosos. Toth, em seus escritos, falava sobre os 7 senhores dos ciclos e como cada um deles governa uma fase da nossa existência, e a marca que se acentua na escuridão é a influência desequilibrada do Senhor da transição, que governa as passagens, o sono e o inconsciente. Quando você não honra a transição do dia para a noite com a devida intenção e purificação, você entrega as chaves do seu templo mental para forças que não estão alinhadas com o seu bem maior. O ato de ir dormir, para o iniciado, não é um desligamento, mas uma ativação sutil, um mergulho no oceano da criação. Se você mergulha carregando lixo vibracional, você retorna com mais lixo. É um ciclo de contaminação que se perpetua. A primeira coisa que Toth ensinaria a você sobre a marca é que ela não pode ser eliminada pela repressão, mas sim pela observação desinteressada. Você precisa se tornar o observador da marca, não a vítima. O observador não julga, apenas registra. Quando você se torna consciente da marca, daquela pontada de ansiedade antes de dormir, daquele medo vago que assola seu peito, daquela voz interna que repete que você não é bom o suficiente, você retira o poder dela. O poder da marca reside na sua invisibilidade, para o seu eu consciente. Ao trazê-la para a luz da observação, você a enfraquece, porque a frequência da consciência é sempre superior à frequência da larva mental. Mas a simples observação não basta para anular o ciclo noturno. É aqui que entra o protocolo prático de Toth Jehuti, a técnica da inscrição do símbolo de poder. Toth sabia que a mente, sendo o todo, responde melhor a símbolos do que a palavras longas e complexas. O subconsciente fala a linguagem das imagens e dos arquétipos. A marca é um símbolo negativo instalado, e ela só pode ser substituída por um símbolo de polaridade oposta, conscientemente escolhido e carregado com a sua vontade soberana. Para a maioria das pessoas, o símbolo noturno é o medo. O medo do amanhã, o medo da perda, o medo da solidão. Toth nos instrui a criar um símbolo pessoal de retorno à fonte, um arquétipo de segurança, plenitude e propósito. Não precisa ser um símbolo complexo ou esotérico. Pode ser uma imagem mental simples, como uma esfera de luz dourada que envolve todo o seu ser, ou a imagem de uma árvore da vida com raízes profundas e copa infinita. O que importa é a intenção e a carga emocional que você atribui a esse símbolo, transformando-o no seu novo guardião noturno. A aplicação prática do ensinamento de Toth para a anulação da marca noturna exige disciplina em 3 estágios, todos eles executados no intervalo de 15 minutos antes de você tocar o travesseiro. O primeiro estágio é a purificação do registro, o segundo é a inscrição do símbolo e o terceiro é a ativação da lei da correspondência inversa. Não pule nenhum passo, pois o sucesso reside na sequência precisa e na integridade da sua intenção. A purificação do registro, que é o primeiro estágio, lida com o lixo vibracional acumulado durante o dia. Toth nos ensina que cada interação, cada palavra trocada, cada emoção sentida, deixa um rastro, um micro-registro no seu corpo sutil. Se você passou o dia em conflito ou absorvendo a negatividade de outras pessoas, o que é extremamente comum no mundo moderno, você leva esses registros para a cama e eles se misturam com a marca, potencializando o caos noturno. Este estágio não é uma oração de perdão, mas uma limpeza energética ativa. Você deve sentar-se em silêncio por 5 minutos, visualizando uma luz de cor violeta ou índigo, que é a cor da transmutação, varrendo todo o seu corpo,
da cabeça aos pés. Não se trata apenas de ver a luz, mas de sentir a luz dissolvendo os nós, as tensões, os pesos e os registros negativos que foram depositados no seu campo durante o dia. Essa limpeza é fundamental, pois ela prepara o terreno mental para que o símbolo de poder possa ser inscrito sem interferências. É como limpar a lousa antes de escrever a nova lição. O segundo estágio é a inscrição do símbolo de poder, o verdadeiro antídoto contra a marca. Depois de purificar o registro, você deve invocar o seu símbolo escolhido, a esfera dourada, a árvore da vida ou qualquer arquétipo de força e plenitude que ressoe com a sua alma. Você deve visualizar esse símbolo não apenas sobre você, mas dentro de você, pulsando no seu centro de poder, o plexo solar. Tote ensina que a força do símbolo é diretamente proporcional à intensidade da emoção que o acompanha. Você não está apenas vendo a luz, você está sendo a luz. Você deve sentir a plenitude, a segurança e a soberania que esse símbolo representa, ativamente por mais 5 minutos. Muitos tentam fazer isso de forma superficial, com pressa, mas é a densidade da sua intenção que ativa o símbolo. O subconsciente, ao receber essa imagem carregada de emoção positiva no momento de transição, a aceita como a nova verdade operacional, o novo guardião noturno. Este símbolo de poder neutraliza a larva mental da marca porque ele ocupa o espaço vibracional que antes estava vazio ou ocupado pela frequência do medo. Você está reescrevendo o código-fonte da sua noite. E o terceiro e mais poderoso estágio, segundo Tote, é a ativação da lei da correspondência inversa. Lembre-se, a marca noturna garante que você acorde em desvantagem energética. A correspondência inversa é a garantia de que você acorde em vantagem absoluta. Antes de permitir que o sono o leve, você deve fazer uma afirmação de vontade, uma declaração de soberania que reverta o ciclo. Não deve ser uma afirmação vaga, como "eu sou feliz", mas uma instrução precisa para o seu subconsciente. A instrução que Tote recomenda deve ser algo como: a partir deste momento, enquanto meu corpo físico repousa, meu corpo mental e sutil trabalham ativamente para manifestar a abundância, a saúde e o propósito. Eu dou permissão para que apenas frequências de amor e luz adentrem meu templo. Eu acordo amanhã mais forte, mais sábio e mais próximo do meu destino divino. Repita essa instrução com a máxima convicção por 3 vezes, sentindo a verdade de cada palavra. É o seu comando final, o selo de proteção que garante que o símbolo de poder permaneça ativo e vigilante durante toda a noite, transformando o sono, que era seu inimigo, em seu maior aliado e ferramenta de manifestação. A urgência dessa prática reside no fato de que o tempo está acelerando. A lei do ritmo está mais intensa. O que antes levava meses para manifestar, agora leva semanas. Se a sua marca negativa está ativa, ela está manifestando o caos mais rapidamente. Se o seu símbolo de poder está ativo, ele está manifestando a plenitude com a mesma velocidade. A escolha e a aplicação são suas. Tote não ofereceu milagres, mas a ciência da mente que governa todos os milagres. Essa marca noturna, meu querido, não é apenas um problema espiritual, é um problema de gestão de energia. Pense no seu corpo como um reservatório. Se durante o dia você gasta energia para lutar contra os problemas e durante a noite o reservatório é drenado pela marca, você nunca terá o capital energético necessário para iniciar projetos, sustentar relacionamentos saudáveis ou sequer manter a saúde física. A fadiga crônica, a falta de foco, a procrastinação, tudo isso é sintoma de um vazamento energético noturno causado pela marca. A prática de Tote é o Vedante, o selo que estanca a perda e inicia o acúmulo de energia vital. Muitos se perguntam, de onde veio essa marca?
Toth ensina que existem 3 fontes principais. A primeira e mais comum é a herança kármica, o rastro de vidas passadas que ressoam com a polaridade negativa, exigindo purificação. A segunda é a imposição social, as crenças limitantes instaladas pela família, pela escola e pela mídia, que carimbaram você com a ideia de que você não é merecedor ou capaz. E a terceira, a mais sutil, é a autossabotagem inconsciente, o medo do sucesso que faz com que você, no limiar da transformação, acabe voltando para a zona de conforto da dor, porque o desconhecido da vitória parece mais assustador do que o conhecido do sofrimento. Em todos os 3 casos, a marca é um padrão vibracional. O que Toth oferece é o caminho da transmutação pelo conhecimento. Você não pode transmutar o que você ignora. O conhecimento é a luz que revela o padrão da marca, e a aplicação disciplinada dos princípios é o fogo que a queima e a transforma em cinzas férteis para o seu novo jardim mental. Eu sei que tem noites que você não consegue dormir, pensando nos problemas, e essa ruminação mental é o convite que a marca precisa para entrar e agir. A mente, quando não está focada em um propósito elevado, torna-se um campo de batalha para frequências inferiores. Toth Jehuti, em seus textos, descreve a mente como um jardim. Se você não planta flores e frutos conscientemente, a natureza, pela lei da atração, plantará ervas daninhas. A ruminação noturna é o sintoma de que as ervas daninhas estão crescendo sem controle, alimentando a marca. O símbolo de poder, inscrito antes do sono, é a semente de luz que você planta para garantir que o seu jardim noturno produza apenas aquilo que você deseja manifestar. A lei da vibração é clara. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. A sua marca é uma vibração lenta, a sua liberdade é uma vibração rápida. O conflito que você sente é a colisão dessas 2 frequências dentro do seu ser. Para resolver o conflito, você precisa sincronizar-se com a frequência mais alta. E a sincronização, para Toth, é um ato de coerência emocional. Você precisa sentir a verdade daquilo que você afirma, e não apenas repeti-la mecanicamente. Se você afirma prosperidade, mas sente escassez, a vibração da escassez sempre vencerá, porque a emoção é a linguagem do subconsciente. A verdadeira mestria hermética não reside em rituais complexos, mas na simplicidade da aplicação constante. A purificação, a inscrição do símbolo e a afirmação de correspondência inversa devem se tornar um ritual sagrado e inegociável. Uma ponte entre o seu mundo consciente e o seu mundo subconsciente. Ao fazer isso, você está assumindo a responsabilidade total pela sua criação, um dos pilares mais difíceis, mas mais libertadores do ensinamento de Toth. Você não está mais à mercê do destino, você se torna o arquiteto. Se você chegou até aqui, é porque a frequência da sua alma está clamando pela verdade, e essa busca não é acidental. O universo colocou esse vídeo no seu caminho agora porque você precisa dessa mensagem. A marca só tem poder sobre aqueles que a ignoram. E agora que você a conhece e conhece o protocolo de Toth para neutralizá-la, a inação se torna uma escolha consciente de sofrimento. A ignorância não é mais uma desculpa, mas uma responsabilidade. Pense na marca como um código de acesso que você, sem saber, entregou a forças externas. Elas usam esse código para acessar seus recursos energéticos durante a noite. O símbolo de poder é o novo código. A cada noite que você pratica a técnica de Toth, você está bloqueando o acesso antigo e reforçando o novo. Leva tempo para que o novo código se torne o padrão dominante, mas Toth garante que a mudança sutil começa na primeira noite. Você sentirá um alívio, uma leveza, um despertar mais limpo, menos carregado pela angústia inexplicável. Essa é a jornada da transmutação, a alquimia interior que Toth Jehuti,
o mestre da sabedoria nos legou. Não é sobre mudar o mundo, mas sobre mudar a sua relação com o mundo, começando pela sua própria mente e pelo seu momento mais vulnerável, que é o sono. É a prova de que a maior batalha é sempre travada no campo invisível do pensamento. Agora, meu amigo, minha amiga, vamos mergulhar mais fundo nos ensinamentos de Toth sobre a polaridade da marca e como identificar se a sua marca é de vítima ou de agressor. Essa distinção é crucial, pois a técnica de anulação precisa ser sutilmente ajustada para cada polaridade, garantindo que a transmutação seja completa e permanente, impedindo que o ciclo se feche novamente. A marca de vítima é aquela que atrai a passividade, a sensação de impotência, a crença de que a vida acontece para você e não por você. É a marca do medo de se manifestar, do silêncio, da repressão dos próprios desejos. A marca de vítima se manifesta à noite com pesadelos de perseguição, de aprisionamento ou de perda total. Quem carrega essa polaridade se sente drenado ao acordar, com uma sensação de que foi usado ou manipulado durante o sono. A solução de Toth aqui é focar a inscrição do símbolo na manifestação da força e da vontade soberana, usando cores como o vermelho e o dourado, que representam o poder pessoal e a coragem. Já a marca de agressor é mais traiçoeira, pois ela se disfarça de força e controle. É a marca do ego inflado, da necessidade de dominar, da incapacidade de se render ao fluxo da vida. Quem carrega essa marca, frequentemente, acorda agitado, com raiva inexplicável, ou com a sensação de ter tido uma luta intensa durante a noite. O sono é fragmentado e cheio de tensão. Essa marca atrai conflito constante e a incapacidade de manter a paz interior. A solução de Toth, neste caso, é focar a inscrição do símbolo na manifestação da humildade e da entrega confiante, usando cores como o azul e o branco, que representam a paz, a sabedoria e a rendição ao plano maior. Você percebe a sutileza da ciência hermética? Não existe uma única pílula para todos os males. Toth exige o autoconhecimento preciso para que a ferramenta seja aplicada com a máxima eficácia. Sua marca é um espelho do seu desequilíbrio polar. A transmutação é o ato de equilibrar a balança, de encontrar o ponto zero, onde nem a vítima nem o agressor têm poder sobre você e apenas o seu eu sábio governa. Muitos se perguntam, se o universo é mental, por que é tão difícil mudar a mente? A dificuldade, meu amigo, não reside na lei, mas na inércia acumulada de anos de crenças negativas. A sua marca é uma montanha de inércia. Para mover essa montanha, você precisa de uma alavanca de força igual ou superior. E essa alavanca é a vontade disciplinada, aplicada diariamente. Toth nos ensina que a mente subconsciente é como um elefante, poderosa, mas precisa de um guia constante para seguir o caminho certo. O ritual noturno é o guia. E agora, vamos falar sobre a consequência mais perigosa de ignorar a marca noturna. Uma consequência que Toth descreveu como o selamento da percepção. Quando a marca age sem controle, ela não apenas drena sua energia, mas também distorce sua capacidade de perceber a realidade e de ouvir a voz da sua intuição. Você começa a tomar decisões erradas, a confiar nas pessoas erradas, a investir no caminho errado, tudo porque o seu farol interno, a sua bússola espiritual, foi turvada pela frequência baixa da marca. Você perde a capacidade de decifrar os sinais do universo e a vida se torna uma série de acidentes e desventuras. A anulação da marca, portanto, não é apenas um ato de cura, mas um ato de restauração da clareza. Ao purificar o registro e inscrever o símbolo de poder, você está limpando o véu que cobre seus olhos espirituais, permitindo que a luz da sua alma brilhe através da sua consciência.
Essa é a verdadeira ascensão, a capacidade de ver a verdade, de ouvir a verdade e de viver a verdade, sem as distorções impostas pela marca invisível. Essa é a primeira parte da travessia que Toth nos convida a fazer. Lembre-se, o conhecimento não é poder. O conhecimento aplicado é o poder. A sua transformação começa hoje, no momento em que você decide não mais entregar a sua noite ao acaso, mas sim à sua vontade soberana. A profundidade dos ensinamentos de Toth Jehuti, o 3 vezes grande, sobre a estrutura sutil do ser humano e a operação incessante das leis universais, revela que a marca que se acentua na escuridão e que gera essa tensão interna inexplicável é o que na tradição hermética se denomina de resíduo eidético, uma cristalização de medo e culpa que se aloja nas câmaras mais profundas do corpo causal, afetando diretamente a glândula pineal durante o repouso. O sono, que deveria ser o momento de reparação e reconexão com a fonte, transforma-se num portal de vazamento energético, porque o resíduo eidético, ao ser ativado pela ausência do controle racional, passa a emitir uma frequência de baixa vibração que atrai, pela lei da atração, entidades ou formas pensamento-parasitas que se nutrem exatamente dessa emoção densa. O que explica por que muitos de vocês acordam com a sensação vívida de terem lutado ou chorado intensamente, mesmo sem se lembrar de nenhum sonho específico. É o seu campo sendo invadido e drenado, e o pior, é você quem está fornecendo a energia para sustentar o seu próprio sofrimento num ciclo de autossabotagem inconsciente que só pode ser quebrado pela aplicação cirúrgica da lei da transmutação. Para Toth, a dor que você carrega não é quebrado pela aplicação cirúrgica da lei da transmutação. Para Toth, a dor que você carrega não é um castigo divino, mas um espelho distorcido da sua própria ignorância sobre o ritmo universal. O atrito que surge quando a sua vontade menor insiste em se chocar contra a vontade maior. O clamor silencioso da sua essência que exige ser reconhecida. Você não sofre porque o universo é cruel ou porque forças externas te perseguem. Você sofre porque está vibrando em desarmonia com a nota mestra da criação, e essa dissonância interna se manifesta como caos externo, como relacionamentos desfeitos e vazios existenciais que nada preenche, exceto a verdade que você teima em não encarar. Essa dor lancinante é apenas o aviso de que o seu templo interno está em desarranjo, clamando pela aplicação imediata e rigorosa da lei da correspondência, pois o que está abaixo é como o que está acima. E se o seu céu pessoal está em tempestade, é porque a terra da sua alma ainda não encontrou o alinhamento solar. Se você busca a paz no mundo externo, se gasta sua energia tentando controlar o incontrolável, pessoas, circunstâncias, o caos da matéria, sem primeiro silenciar a guerra que se trava dentro do seu próprio peito, você está condenado a perseguir a sombra, a alimentar a ilusão da estabilidade em um universo feito de movimento perpétuo. Toth nos instrui que a lei da correspondência não é uma poesia mística, mas uma instrução de engenharia espiritual que exige precisão. Sua vida material é o mapa exato, a projeção tridimensional, das suas crenças mais profundas e não confrontadas, daqueles medos que você escondeu sob o tapete da rotina. É por isso que seus projetos desmoronam, ou que a fartura parece sempre escorrer por entre os dedos. O desequilíbrio não está na economia ou no acaso, mas na dualidade interna que ainda não encontrou a unidade, na mente que ainda não reconheceu sua própria natureza divina e criadora. O grande milagre para Toth não é o evento espetacular que desafia a natureza, mas sim a reengenharia da consciência que transforma o chumbo da ignorância no ouro puro do entendimento. A estabilidade que você anseia é uma quimera,
Uma miragem nascida do desejo humano de parar o que é inerentemente cíclico, pois o universo é feito de ritmo. Tudo flui e reflui, sobe e desce. Há a maré alta e a maré baixa, o nascimento e a morte, o ganho e a perda. O tolo, o não iniciado, tenta desesperadamente se agarrar ao topo da onda, entrando em pânico quando o pêndulo começa a retornar. O segredo, ensinado nos salões de Amenti, não é parar o pêndulo da existência, o que é impossível, mas sim dominar o ponto de neutralidade, elevando sua consciência acima da oscilação, transcender a dualidade de causa e efeito ao se tornar a causa primária de si mesmo. A polaridade, manifestada como o bem e o mal, o amor e o medo, não são inimigos a serem destruídos, mas faces da mesma moeda da manifestação, energias que exigem equilíbrio através da lei do gênero, a força ativa e a força receptiva dentro de você. O mestre, diz Toth, não nega o medo nem tenta sufocá-lo, mas o transforma no combustível do desejo, utilizando a energia da polaridade para impulsionar a transmutação. Tudo é mente. Essa é a primeira e mais poderosa chave de Toth, o axioma que sustenta todo o cosmos. Se você não está satisfeito com o cenário da sua vida, se o drama que se desenrola parece repetitivo e doloroso, entenda que você é, simultaneamente, o dramaturgo, o ator e o palco onde a peça da sua existência está sendo encenada. A mente é o alquimista supremo, a forja onde a realidade é moldada através do pensamento sustentado e da emoção direcionada. Mas quantos de nós realmente assumimos essa responsabilidade terrível e gloriosa? Quantos persistem na narrativa confortável, porém limitante da vítima, esperando que a mudança venha de fora, que algum salvador externo os resgate de prisões que foram erguidas tijolo por tijolo pelo próprio pensamento? O grande aviso de Toth é o perigo da imobilidade mental. O pecado capital da alma, que se recusa a questionar suas próprias fundações, que se contenta em repetir os padrões ancestrais e sociais sem buscar a iluminação interna. Se você sentiu que essa verdade rasgou o véu da ilusão para você, se a sua alma reconheceu o eco vibrante dessa sabedoria ancestral que desafia as convenções e exige o seu poder, então eu te peço, não guarde essa chave só para você. O conhecimento, quando estagnado, apodrece. Compartilhe este vídeo com 5 pessoas que você sabe que estão presas no ritmo incessante da dor e da ignorância, que estão esperando por um sinal externo quando o mapa da libertação está dentro delas. Ajude a espalhar a luz de Toth, pois a verdadeira ascensão é uma jornada coletiva, e o mestre só se realiza plenamente quando ilumina o caminho dos outros. A ignorância, meu querido, não é a falta de informação, mas a recusa em aplicar o que já se sabe, o que Toth via como a principal razão para o colapso de civilizações inteiras, incluindo a mítica Atlântida. O esquecimento dos princípios universais, a substituição da gnose pela crença cega, é o que destrói os impérios e, muito mais sutilmente, destrói a vida de um indivíduo. Lembre-se do aviso. O universo não te pune. Ele apenas responde à sua vibração. Se você vibra em escassez, a lei da atração, um aspecto da lei de causa e efeito, trará mais escassez. Se você vibra em medo, o universo irá configurar cenários que justifiquem o seu medo. É um ciclo perfeito, autossustentável, e a única forma de rompê-lo é através de um ato radical de vontade, ancorado no entendimento mental de que você é a única fonte de permissão para a sua própria realidade. Muitos buscam o milagre espetacular, a cura instantânea, a riqueza que cai do céu, mas Toth ensina que o maior milagre reside na capacidade de lembrar. Lembrar-se de quem você realmente é, despir-se das camadas de condicionamento social e religioso que foram impostas sobre a sua essência. O caminho do sábio é o caminho da memória. Ele se lembra de que seu corpo físico é apenas uma manifestação densa de uma energia muito mais sutil,
que o tempo não é linear, mas circular, e que cada escolha que você faz agora ressoa através de todas as suas existências. A verdadeira jornada não é para o futuro, mas para o passado, para resgatar a integridade da sua alma que ficou fragmentada pelos traumas e pelas negações. E aqui reside a sutil armadilha da lei do gênero, a dificuldade em equilibrar o masculino, a ação, o dar, o foco, a vontade, e o feminino, a recepção, o ser, a intuição, o ser. Vemos pessoas exaustas, presas na energia masculina tóxica, tentando forçar resultados, lutando contra a corrente. E vemos outras paralisadas na energia feminina passiva, esperando que o universo magically resolva seus problemas sem exigir o esforço da vontade e da aplicação prática do conhecimento. Thoth Nus mostra que a maestria é a união dessas duas forças, o ponto onde a vontade se alinha perfeitamente com a permissão. Você age com foco, mas permite que o universo responda no tempo dele. Você planta, mas confia na colheita. Essa dança entre fazer e ser é o que desdobra o seu destino. Pense na metáfora da balança de Ma'at, que Thoth tanto reverenciava. O seu coração precisa ser tão leve quanto uma pena. Mas o que torna o coração pesado não são os fardos que os outros te impõem, mas os fardos que você se recusa a soltar. O ressentimento guardado, a culpa não resolvida, as promessas não cumpridas para si mesmo. A leveza não é a ausência de peso, mas a transmutação desse peso em sabedoria, o entendimento de que cada erro foi apenas uma lição codificada para o seu crescimento. E o grande aviso: se você carrega um peso excessivo de culpa, você está sintonizando a frequência da punição, e o universo, em sua perfeição impessoal, irá atendê-lo. A libertação começa com o perdão, não apenas aos outros, mas principalmente a si mesmo, por ter demorado tanto a despertar. A lei da vibração, que governa tudo o que existe, é o campo de batalha mais silencioso e mais crucial. Seus pensamentos e emoções são vibrações. Seu corpo é uma massa de energia vibrando em frequências específicas. Quando você se sintoniza com a frequência da doença, você a manifesta. Quando você se sintoniza com a frequência da paz, você a irradia. Thoth ensina que o mestre é aquele que pode modular sua frequência mental à vontade, conscientemente, não em reação aos eventos externos, mas em alinhamento com a verdade interna. Isso exige disciplina mental severa, a recusa em se deixar arrastar pelo turbilhão emocional dos outros ou pelas notícias caóticas do mundo. É o isolamento intencional para refinar a própria essência, o que muitos confundem com egoísmo, mas que é, na verdade, a mais pura forma de serviço. Se a ideia de modular sua frequência mental para reescrever sua realidade ressoou profundamente em você, se você está pronto para sair do papel de espectador e se tornar o maestro da sua própria orquestra vibracional, então eu preciso que você me mostre o seu compromisso. Deixe um comentário agora, escrevendo a frase: "Eu sou o mestre da minha vibração". Este é o seu selo, o seu juramento interno. Ao escrever isso, você não está apenas comentando. Você está ativando a lei da vontade para manifestar a sua intenção. Faça isso agora. O conhecimento dos 7 princípios herméticos, os pilares da sabedoria de Thoth, não serve apenas para impressionar ou para conversas intelectuais. Eles são ferramentas cirúrgicas para desmantelar a ilusão da limitação. Considere a lei de causa e efeito. O que você está vivendo hoje é a colheita exata de sementes plantadas, muitas vezes inconscientemente. O tolo culpa o destino. O sábio rastreia a semente, identifica o pensamento que gerou a ação e decide conscientemente plantar algo diferente no próximo ciclo. A liberdade não está em escapar da lei, mas em usá-la. Ao se tornar a causa primária de seus estados mentais e emocionais, você transforma o efeito da sua vida.
Você deixa de ser uma peça no tabuleiro e se torna o jogador. E aqui está um aviso espiritual crucial de Thoth para a nossa era. Cuidado com o excesso de luz não ancorada. Muitos buscam a iluminação espiritual, a ascensão, a conexão com o plano superior, mas negligenciam a base, a matéria, o mundo físico que precisa ser redimido e transformado. O conhecimento de Thoth é prático, é para ser vivido aqui, na densidade da terceira dimensão. A pessoa que só medita e ignora suas responsabilidades financeiras ou suas necessidades corporais está desequilibrada. A lei da polaridade exige que o espírito e a matéria sejam honrados igualmente. A verdadeira ascensão não é fugir da terra, mas trazer o céu para dentro dela. O corpo é o templo e o mestre não negligencia o templo. Reflita sobre o que é o caos. O caos, na visão de Thoth, não é o oposto da ordem, mas a ordem que você ainda não conseguiu decifrar. O seu caos pessoal, as dívidas, os conflitos, a confusão mental, é apenas um conjunto complexo de energias que esperam pela sua mente mestra para serem reorganizadas sob a lei. É preciso coragem para encarar o caos e reconhecer que a chave para a ordem sempre esteve na sua mão. O medo do caos é o medo da sua própria capacidade criativa. Ao evitar o conflito, você evita a transmutação. O verdadeiro segredo não está em buscar o que é novo, mas em aplicar o que é eterno. A sabedoria de Thoth não é uma moda passageira, é a fundação da realidade. Seus ensinamentos sobre os registros akáshicos mostram que tudo o que já foi pensado, sentido e vivenciado está registrado e que você pode acessá-lo. O acesso, contudo, não é um truque místico, mas um estado de pureza mental e frequência vibracional que permite que a sua consciência se expanda para além das limitações do ego. A chave é o silêncio. O silêncio interno é o portal. O barulho externo é apenas o reflexo do barulho que você se recusa a calar dentro de si. Se o seu coração bateu mais forte ao ouvir sobre a possibilidade de acessar o conhecimento total da sua alma, se você sente que essa busca pela verdade é a sua única missão inegociável, eu te convido a dar o próximo passo na jornada. Curta este vídeo para ancorar essa intenção no universo digital e ativá-la no seu campo vibracional. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça-o agora. Ao se inscrever, você garante que as próximas chaves, os próximos ensinamentos de Thoth não passem despercebidos pela sua atenção, que você continue a ser alimentado por essa fonte inesgotável de sabedoria que transforma a vida em arte. Thoth nos lembra que a memória da sua divindade é o seu maior poder. Você não precisa ser salvo, você precisa ser lembrado. E o processo de lembrança é doloroso, pois exige que você desmonte as velhas estruturas de crença que garantiam uma falsa segurança. O despertar não é um evento suave e florido, mas uma demolição. É a queda da torre, onde a ilusão da estabilidade se desfaz para revelar a fundação indestrutível do seu ser. Não tema a queda. Ela é o sinal de que a sua verdadeira ascensão está começando. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar a demolição, sem perceber que é na poeira da ruína que o verdadeiro templo é erguido. A vida do iniciado, segundo Thoth, é a vida vivida de dentro para fora. O mundo não te define, você define o mundo. E o seu poder de definição reside no domínio do princípio do gênero dentro de você. O feminino, a intuição, recebe a ideia divina. O masculino, a vontade, age para manifestá-la na matéria. A falha ocorre quando a ideia divina, o feminino, é contaminada pelo medo do ego, o masculino, resultando em ações hesitantes e manifestações distorcidas. O mestre equilibra a visão clara com a ação assertiva. Essa é a fórmula da criação consciente. Muitos perguntam sobre o propósito da vida. Thoth responde com clareza:
O propósito é a expansão da consciência. Não é acumular bens, não é buscar prazeres efêmeros, não é conquistar o poder sobre os outros. É conquistar o poder sobre si mesmo, é expandir a sua capacidade de amar, de compreender e de criar. A dor que você sente é o convite para essa expansão. Cada crise é um portal. Se você recusa o portal, a crise se repete, cada vez mais intensa, até que a lição seja aprendida. É a lei do ritmo em ação, te forçando a sair da estagnação. O maior aviso de todos, a sombra que persegue o buscador sincero, é o orgulho espiritual. A crença de que você já sabe o suficiente. Thoth era o escriba, o mestre da sabedoria, mas ele jamais parou de buscar. A humildade não é se diminuir, mas reconhecer a vastidão do que ainda precisa ser conhecido. O momento em que você fecha a porta para o aprendizado, você fecha a porta para a evolução. A verdadeira iniciação é um estado contínuo de recepção, uma eterna postura de aluno diante do universo. A arrogância é a armadilha do ego, que confunde informação com transformação. A transformação é sentida, não apenas entendida. A verdadeira magia é a aplicação rigorosa da lei. O que os não iniciados chamam de milagre é apenas a manifestação perfeita e invisível de uma causa mental previamente estabelecida e mantida com vontade inquebrantável. Thoth nos ensina que a magia é ciência e a ciência é magia. Não há mistério, apenas níveis de conhecimento. Se você não consegue manifestar o que deseja, não é porque Deus ou o universo te negam, mas porque a sua causa mental não foi pura, ou a sua vontade foi contaminada pela dúvida. O mestre usa a lei da vibração para manter o foco inabalável, sem permitir que a frequência baixa da dúvida interfira na manifestação da sua intenção. Agora, eu te faço um convite final, um chamado à coragem. Comente abaixo qual dos 7 princípios de Thoth: mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito, ou gênero. Você percebe que está mais desequilibrado na sua vida neste momento. Ao nomear a sombra, você a traz para a luz e inicia o processo de transmutação. O reconhecimento é o primeiro passo para a maestria. Não tenha medo de ser honesto com você mesmo, pois Thoth nos ensina que a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a liberdade real. Chegamos ao ponto de inflexão, meu querido. Se você ouviu até aqui, não foi por acaso. O conhecimento de Thoth não é para os curiosos, mas para os destinados. Tudo o que falamos sobre dor, caos, ritmo e polaridade converge para uma única e impactante revelação. O seu sofrimento não é falta de sorte, mas falta de presença. Você tem vivido no passado culpa, ressentimento, ou no futuro ansiedade, medo. Mas o poder da criação, a forja da transmutação, reside apenas no agora. A dor é a âncora que te prende ao ontem, e o medo é a miragem que te cega para o hoje. A mestria é a decisão radical e incessante de estar presente, totalmente, aqui, neste instante, pois é neste instante que a lei de causa e efeito pode ser reescrita. O momento da verdade é este. Você não é um ser humano buscando uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual, tendo uma experiência humana, e a divindade em você está cansada de jogar pequeno. O universo não te deve nada, mas você deve a si mesmo a plenitude que a sua alma veio buscar. O que impede a sua manifestação completa não é a ausência de bênçãos, mas a sua recusa em aceitar a responsabilidade total pela sua vida, a hesitação em empunhar o cetro da vontade. Thoth sussurra através dos éons. Eu sou Thoth, o mestre, mas você também é o mestre. O que te falta é apenas a memória e a coragem de ser. Sinta a tensão dessa verdade. Sinta o peso da sua própria capacidade criativa. Não há mais desculpas.
Não há mais culpas a serem lançadas sobre o destino. O caos que te cerca é o reflexo da sua mente mestra, esperando para ser aplicada. A revelação final é simples, mas esmagadora. A lei não está acima de você. Você é a lei em manifestação. O milagre não acontecerá para você. O milagre acontecerá através de você. Essa é a gnose, o conhecimento que transforma o buscador em Deus co-criador. Permita que essa verdade se assente em seu coração como uma pedra de toque. Não se apresse em entender tudo, mas permita-se sentir a profundidade da sua própria essência. A jornada com Thoth é uma travessia contínua, uma espiral que sempre retorna aos mesmos princípios, mas em níveis mais elevados de compreensão. O que você ouviu hoje não é o fim, mas o início da sua responsabilidade sagrada. A dor não desaparece por mágica, mas se transforma em propósito quando você decide, com firmeza e humildade, caminhar como um mestre. Lembre-se da metáfora final. A vida é um rio. O tolo tenta nadar contra a corrente, exausto, culpando a força da água. O sábio reconhece a lei do ritmo e usa a força da corrente para navegar com propósito, sabendo que a água o levará exatamente para onde ele precisa estar, desde que ele mantenha o leme da vontade firme e alinhado. Não lute mais contra o rio. Aprenda a ser a água. Aprenda a ser a lei. Que a luz da sua consciência se expanda para além das fronteiras do medo. Que o seu coração se torne leve como a pena de Ma'at, e que a sua vontade seja a âncora inquebrável no mar da ilusão. Abrace a sua jornada, meu querido, pois a cada passo você não está apenas evoluindo. Você está reescrevendo o cosmos. A frase que deve ecoar em seu silêncio é esta: a única prisão que existe é a que você se recusa a ver. Agora, se essa mensagem te tocou, se ela plantou uma semente de transformação em você, honre o fluxo do conhecimento. Curta este vídeo para que a lei da atração traga mais sabedoria para a sua vida. E compartilhe-o imediatamente com aqueles que estão presos na escuridão que você acabou de começar a transcender. E se você ainda não faz parte desta comunidade de buscadores de Thoth, inscreva-se agora para receber as próximas chaves. Pois a jornada de volta para casa é longa, mas você não precisa percorrê-la sozinho. Agora, depois de atravessarmos o abismo da memória esquecida e de decifrarmos os hieróglifos da sua própria alma, sinta o silêncio que resta. Não se trata de ter resolvido a equação da vida, mas de ter compreendido a verdadeira e única variável que importa: você. A dor que carregamos não é uma punição cósmica, mas apenas a sombra de uma luz que ainda não aprendemos a manifestar completamente. O mestre da sabedoria, Thoth Jehuti, nos ensina que a verdade não é algo que se encontra lá fora em textos empoeirados ou em sermões vazios, mas algo que se lembra aqui dentro, na câmara mais secreta do seu coração, onde o registro acástico do seu ser está intacto. A fragilidade que talvez você tenha sentido no início desta jornada, o desconforto e a incerteza, eram apenas o convite do universo. A confusão era o combustível que precisava para acender a chama da busca incessante. Thoth nos deixou claro que a chave para o universo visível e invisível está em decifrar o seu próprio nome na eternidade, em reconhecer que você não é feito apenas de matéria transitória, mas sim a cristalização viva da consciência pura. E o que foi revelado hoje é o mapa, o diagrama interno, para que o caos se curve à ordem essencial, permitindo que a luz da sua intenção, a força da sua vontade, reescreva completamente o pergaminho da sua vida. Leve consigo este eco vibrante. A transformação não é um evento único, um milagre externo que acontece de repente, mas sim um estado contínuo de lembrança. Não espere que o mundo mude para que você encontre a tão almejada paz. O ensinamento é o oposto.
Mude a sua percepção, alinhe a sua frequência com a verdade imutável e o mundo se tornará inevitavelmente um reflexo exato da sua nova visão. Este é o único contrato inquebrável que temos com a eternidade. Ser o que se é, sem jamais recuar diante do medo da própria grandeza e do potencial infinito que reside em seu nome. Lembre-se sempre, meu filho, minha filha, desta verdade irredutível que pulsa no centro do seu peito e na ponta dos seus dedos, pronta para manifestar-se no mundo. A única prisão real é a crença limitante de que você não é livre para começar de novo, agora, neste exato e eterno instante. Que a sabedoria inesgotável de Thoth Jerhuti se derrame sobre sua mente, dissolvendo cada véu de dúvida e iluminando cada canto escuro da sua existência. Que a sua memória ancestral seja despertada de um sono profundo e que você caminhe a partir deste momento sob o escudo invencível da verdade que se tornou sua. Que a sua jornada terrena seja abençoada com a clareza inabalável para discernir o real do ilusório e do transitório. E que a força para manifestar o seu propósito de alma, aquele que te trouxe até aqui, seja o seu eterno e inseparável guia. Que a ordem divina se estabeleça em todos os seus caminhos. Se essa verdade profunda, se essa frequência antiga ressoou em você, se ela tocou o seu âmago e despertou algo que estava adormecido, por favor, não retenha essa luz. O conhecimento, segundo os preceitos de Thoth, só se expande e se multiplica quando é generosamente compartilhado e colocado em movimento. Deixe seu like como um sinal de reconhecimento dessa aliança com a sabedoria. Comente abaixo a sua maior revelação nesta travessia para que a luz se propague e se multiplique em todas as direções. E se inscreva neste canal para que possamos continuar juntos a desvendar os véus que ainda nos separam da nossa própria e intrínseca divindade. Eu te aguardo, com a certeza do reencontro, na nossa próxima e inevitável travessia.